a profecia sombria e a esperança que nasceu entre os gritos. Em meio à calmaria da noite em Belém, quando os céus se encheram de estrelas e pastores foram guiados por um brilho sobrenatural, o nascimento de Jesus havia acabado de mudar o curso da humanidade. Mas enquanto o mundo espiritual celebrava, as forças das trevas já se mobilizavam. No palácio de Herodes, o rei da Judéia, ecoavam murmúrios de que um novo rei havia nascido. Um rei que ameaçaria seu trono. A fúria de Herodes se acendeu como fogo em palha seca. Ele sentiu medo, um medo quase irracional, movido por um instinto primitivo de preservação. A notícia vinda dos magos do Oriente que haviam visitado o menino mexeu com sua sanidade. Esses homens haviam seguido uma estrela. Haviam ofertado ouro, incenso e mirra a um bebê que não era filho de nobres nem de escribas, mas de um simples carpinteiro. Isso bastou para que o desespero tomasse o coração de Herodes. O que poucos contam é que, nos bastidores, os anciãos de Jerusalém estavam divididos. Alguns viam no nascimento de Jesus o cumprimento das profecias de Isaías. Outros acreditavam que era uma conspiração para enfraquecer a autoridade de Roma sobre a Judéia. Mas o plano que viria em seguida deixaria uma marca de sangue na história. Herodes decretou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nos arredores. Era o massacre dos inocentes. Foi nesse contexto brutal e silencioso que José, o pai terreno de Jesus, teve um sonho. Um anjo apareceu a ele e disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar." Mateus 2:13. Imagine o desespero, a angústia. José acordando em plena madrugada, chamando Maria com urgência, enrolando o menino em pano simples, colocando-o em seu colo e partindo às pressas no escuro. Eles não tinham tempo a perder. Era a vida do Salvador em jogo. A viagem secreta pelo deserto e os mistérios ocultos do Egito. A rota até o Egito não era apenas longa, era perigosa. José, Maria e o pequeno Jesus precisariam atravessar desertos hostis, regiões montanhosas e terras onde bandidos e mercenários atacavam viajantes indefesos. Estima-se que a distância entre Belém e o delta do Nilo fosse de cerca de 600 a 700 quilômetros. Eles não viajavam em carruagens. Não havia comitiva real, apenas um burro, alguma provisão, a coragem de 2 pais e a proteção divina. Muitas tradições orientais contam que, ao longo da fuga, prodígios começaram a acontecer. Uma das histórias diz que, ao passarem por uma caverna escura, onde se escondiam serpentes venenosas, estas se curvaram à presença do menino. Em outra versão, ao se aproximarem de uma árvore seca, esta floresceu milagrosamente ao contato com Maria, trazendo sombra e frutos. Os evangelhos não detalham essas passagens, mas a tradição copta egípcia, uma das mais antigas vertentes do cristianismo, preserva esses relatos como testemunhos de que Jesus, mesmo ainda bebê, era a luz que alterava a ordem natural das coisas. Ao chegar ao Egito, não há registros de que a Sagrada Família tenha parado em uma única cidade. Relatos antigos sugerem que eles teriam passado por diversas regiões: Farama, Bilbés, Samanud, Mostorod e, finalmente, El Mataria, onde existia um antigo templo. Nesse local, acredita-se que Maria teria lavado as roupas do menino em uma fonte que ainda hoje é conhecida como Fonte de Maria. A presença de Jesus no Egito não foi apenas uma fuga. Foi, de acordo com muitos estudiosos, um cumprimento direto da profecia de Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Mas o mais impactante é o que raramente é contado. Durante esse tempo, Maria e José conviveram com um povo de outra cultura, outra língua e outra religião. Estavam cercados por deuses pagãos, templos faraônicos e a idolatria egípcia. E mesmo assim, mantiveram-se firmes, silenciosos, escondidos, esperando o sinal de Deus para voltar.
Foi um tempo de silêncio, de formação espiritual, de proteção divina em meio à idolatria. E a presença do Messias ali, ainda que não conhecida por todos, deixaria marcas profundas na história espiritual daquela terra. O retorno à terra prometida e o silêncio que esconde grandes revelações. Após a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu novamente a José em sonho e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Mateus 2:20. Era hora de voltar. Mas não para Belém, pois o filho de Herodes, Arquelau, havia assumido o trono da Judéia e era tão cruel quanto o pai. Assim, José decidiu levar sua família para o norte, para a cidade de Nazaré, na Galileia. E foi ali que Jesus cresceu, longe dos palácios, longe dos olhares, entre homens simples e mulheres humildes. Esse período no Egito é pouco falado, mas é essencial para compreendermos a formação humana e espiritual de Jesus. O contato com outra cultura, com um povo oprimido e com uma realidade tão diferente de sua terra natal, pode ter sido, ainda que ele fosse criança, parte de sua preparação como o Salvador. A ida ao Egito também representa algo maior: a encarnação de um Deus que se mistura com os rejeitados, os perseguidos, os exilados. Jesus, ainda menino, viveu na pele o que tantos refugiados vivem até hoje: a fuga, a dor do deslocamento, a espera pelo retorno, a insegurança do amanhã. E mesmo assim, a promessa de Deus se cumpria passo a passo. O menino não apenas escapou da morte, ele cresceu e floresceu no lugar onde antes reinavam faraós e deuses estrangeiros. O silêncio sobre esse período, registrado com poucas palavras nos evangelhos, esconde o peso espiritual e profético de uma jornada que foi além de uma fuga. Foi um símbolo vivo da guerra entre luz e trevas, entre um reino eterno e os reinos passageiros da terra. Hoje, igrejas coptas no Egito preservam esses locais como verdadeiros santuários, lembrando que o próprio Deus caminhou entre eles, como um bebê, protegido pelo colo de uma mãe, guiado por um pai obediente e sustentado pela fidelidade das promessas divinas. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma tocou o seu coração, então não guarde só para você. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente compartilha novas histórias que edificam, revelações que despertam a fé e mensagens que confortam a alma. E se puder, compartilha com alguém que também precisa ouvir uma palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que a paz dele permaneça no teu lar. Até o próximo vídeo.